Fala investidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal MMC Investidor. No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho do porquê que eu decidi aí olhar um pouco mais com carinho aí para os fundos imobiliários. Eu comecei aí investindo bastante em ações, então tinha um certo preconceito, vi muitos investidores aí grandes aí falando que não faz muito sentido investir em fundos imobiliários, mas eu acredito e fazendo os meus estudos aqui, tomando as minhas decisões, então cada um tem que fazer os seus estudos aí para chegar nas conclusões que mais lhe fazem sentido. Então, eu decidi olhar um pouco mais com carinho para os fundos imobiliários porque eles rendem aí um pouquinho aí todos os meses. Então, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho aí sobre isso. Mas antes de mais nada aí, já peço a inscrição de vocês aí no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu estarei trazendo para vocês aqui. Certo, galera? Bom, galera, eu decidi começar um pouco em estudar um pouco mais aí sobre fundos imobiliários depois que eu comecei a investir em ações. Então, basicamente, nas ações, geralmente quando você investe numa ação, ela demora até pagar os seus dividendos. Muitas empresas aí pagam dividendos aí anualmente, tem empresas que nem pagam dividendos, então tem empresas que pagam por trimestre, o caso do Banco do Brasil ali que paga 8 vezes, que é uma excelente empresa. Mas eu decidi olhar um pouquinho para fundos imobiliários, porque eu acredito que para quem está começando aí no ramo dos investimentos, é importante você receber um pouco de dividendos ali todos os meses para que você veja ali que o negócio funciona. Então eu gosto muito de trazer aqui o exemplo do MXRF11, primeiro fundo imobiliário aqui que a gente comprou. A gente tem pouquinho ali, mas ele paga bem certinho, regularmente, e eu vou mostrar aqui para vocês que realmente faz sentido. Então, para quem está começando a investir no bolsa de valores, hoje o fundo imobiliário, eu gosto de trazer este exemplo aqui, não é recomendação de compra, mas simplesmente pelo preço que a gente paga. Então, é um preço bem pequeno, assim, em termos de cotação, não quer dizer que isso aqui está barato, mas é acessível, assim, para todo mundo investir. Quem é que não consegue, por exemplo, fazer sobrar aqui R$ 10,68, que é o preço que está hoje? Então, basicamente, se você conseguir comprar 10 cotas no mês, por exemplo, você estará recebendo mais de R$ 1 de dividendos com base nos dividendos que ele pagou nos últimos meses. Então, você já consegue ver aí o negócio funcionando. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, nos últimos 12 meses, ele pagou um dividendo aqui de 12,36%, ou seja, R$ 1,32 por cota durante um ano. Então, ele paga todos os meses. Por meses aqui o rendimento, se eu for mostrar aqui para vocês, os últimos 5 meses o fundo pagou 12 centavos por cota. Então, se a cota hoje, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, está abaixo de 11 aqui, por exemplo, então esse rendimento aqui é superior a 1%. Isso aqui é livre de imposto de renda. Eu nem gosto de falar muito que é livre de imposto de renda, porque tudo que é livre de imposto aí o governo quer ir lá e taxar. Então nem é bom comentar muito sobre isso, mas é livre do imposto de renda, pelo menos por enquanto. E nos últimos 12 meses aqui o fundo ainda teve uma valorização aqui ó, por cota, então deu 11,95%. Então quem comprou este fundo imobiliário há mais de um ano teve um rendimento aqui no ano em termos de dividendos mais valorização por cota de mais de 24%, para vocês terem uma ideia. Então, para quem está começando, por exemplo, se o cara conseguisse, por exemplo, comprar 10 cotas, que não é tão difícil assim, no caso, hoje, com menos de R$ 120, você conseguiria comprar 10 cotas, então, no total do ano, você compraria 120 cotas. Então, um ano depois, você não precisaria mais tirar dinheiro do bolso para você comprar uma nova cota. Então, todos os meses você conseguiria comprar uma cota somente com o rendimento do dividendo do fundo, entenderam? E não necessariamente você precisa colocar no mesmo fundo imobiliário. Você poderá comprar ações, ou você poderá deixar em caixa, ou se você já tem um certo conhecimento e acha que não tem oportunidade, você simplesmente segura em caixa e a hora que der um problema ali, você simplesmente vai lá e compra. Então, comprar fundos imobiliários para quem está começando faz muito sentido. Obviamente, aqui se eu mostrar para vocês aqui o histórico aqui dos últimos 5 anos, os fundos imobiliários eles geralmente não se valorizam muito, principalmente fundo de papel. Mas tem um indicador aqui muito interessante que eu gosto de mostrar, que é isso daqui. Por exemplo, esse aqui
é o portfólio do fundo imobiliário, do MXRF11, então 75% desse fundo aqui está em CRI, ou seja, são certificados recebíveis imobiliários. E isso daqui está atrelado ao CDI, 35% do total aí dos recebíveis aí do MXRF11 está no CDI. Então, CDI hoje, 100% do CDI é 13,65. Obviamente tem imposto de renda e IOF, né, que são descontados. Mas também aqui você consegue se proteger um pouco da inflação, porque 48% desse fundo está em IPCA, mais 7,43%. É um excelente retorno aí sobre os seus CRIs. Então, CRI 75% em CRI, o fundo tem 4% em caixa, então pode estar emprestando mais dinheiro ou simplesmente distribuindo aí para os seus cotistas. 16% está investido em outros fundos imobiliários, então o fundo também diversifica nessa parte, e 5% aqui em permutas financeiras. Então, eu comecei a olhar fundos imobiliários por causa disso. Como estou começando agora, é preciso que o meu dinheiro renda ali logo no outro mês para que eu possa, principalmente, me manter motivado e simplesmente ter um pouco de dinheiro a mais ali para estar comprando mais cotas de fundos imobiliários. Então, percebam que se você conseguisse comprar 1.000 cotas por ano, por exemplo, um exemplo, você já teria um rendimento ali de R$ 120 no ano. Então, pensa que se você passa a comprar 1.000 por ano, 1.000 por ano, 1.000 por ano, 10 anos depois você vai ter 10.000 cotas. Então, se ele conseguisse sempre entregar ali pelo menos um pouco mais que a inflação, você estaria protegido. E ainda assim, com 10.000 cotas, você praticamente receberia um salário mínimo de retorno. Então, é um ótimo retorno, porque daí você pega, imagina se você consegue aportar do bolso e ainda recebe mais um dividendo e recoloca. Não digo, como eu sempre falo, não precisa comprar a mesma cota, pode comprar outros fundos imobiliários, diversificar é bastante importante. Mas eu acredito que para quem está começando a investir em fundos imobiliários é um ótimo negócio. Então, com base nesse pagamento aqui que o fundo imobiliário fez nos últimos 12 meses, se você tivesse 10.000 cotas, por exemplo, deste fundo imobiliário, você estaria recebendo aqui um salário mínimo de rendimento mensal. Obviamente que esse retorno que ele teve no passado não significa que ele continuará no futuro. Então, tem previsão aí de queda na taxa de juros, então possivelmente este retorno aqui cairá um pouquinho. Mas sabemos, né, a gente vive no Brasil, o IPCA aí sempre fica na casa dos 5%, então IPCA mais 6 teria um retorno aí médio aí, acredito eu, com base aí nos meus conhecimentos, que o rendimento desse fundo aqui ficaria em torno de 10%, mesmo aí com a queda na taxa de juros e uma queda aí também na inflação que a gente percebeu aí nos últimos meses. Eu vou fazer um cálculo aqui só para que vocês vejam aqui o quanto que o fundo você precisaria ter de cotas deste fundo para vocês terem um rendimento aí médio, por exemplo, de R$ 500 por mês, por exemplo. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cota do fundo está em 10,68. Então, para saber aqui quanto que você precisaria ter investido aqui para receber em torno de R$ 500 por mês de dividendos aqui somente do MXRF11, que seria um bom rendimento aí mensal, você não precisaria tanto dinheiro assim para estar investindo. Vou fazer um cálculo aqui para que vocês vejam. Se vocês pegarem R$ 500, que é o desejado para receber, vamos dividir aqui pelo rendimento médio mensal aqui dos últimos meses, que foi 0,12. Então, você precisaria ter investido em número de cotas, o dividendo é pago pelo número de cotas, então você precisaria ter 4.166 cotas do MXRF11 para receber R$ 500. Então, o valor investido, vamos fazer aqui 4.166 vezes a cotação do dia. Eu estou gravando esse vídeo aqui, por exemplo, que é 10,68, igual com 44.492, você já teria um rendimento de R$ 500. Não é muito dinheiro assim. Lógico que é bastante, né, galera? Não estou falando aqui
que é pouco dinheiro, 44.492, por exemplo. Mas se você pudesse comprar aí em torno de R$ 1.000, por exemplo, por mês, 44 meses depois você já teria um rendimento desses de R$ 500 por mês, ou seja, menos de 4 anos aí você já teria um rendimento de R$ 500 e ainda potencialmente receberia mais porque você colocaria o dividendo para render mais cotas. Então, a partir do momento que vocês têm 200, 300 cotas, o próprio rendimento já que você já consegue comprar uma boa quantidade de cotas somente com o dividendo e ainda mais o dinheiro que você utiliza para o aporte fixo ali todos os meses, então você consegue comprar bastante cotas com o tempo. Então, basicamente, acredito que em 3 anos, se você investisse R$ 1.000, por exemplo, por mês, você conseguiria ter esse rendimento aqui de 500. Então, é um ótimo rendimento, né, galera? Isso daqui paga meio aluguel, por exemplo, se for considerar aqui a minha cidade. Então, com R$ 500 você consegue aí já pagar meio aluguel. Então, com menos de R$ 100.000 aí, acredito eu, hoje você conseguiria ter um rendimento aí de R$ 1.000 todos os meses. Então, você consegue ver aí a bola de neve funcionando. Então, por isso que eu acredito que investir em fundos imobiliários, para quem principalmente está começando aí no ramo dos investimentos, é um bom negócio. Obviamente tem o problema ali que não se valoriza muito nas cotas, principalmente se tratando de fundos imobiliários de papel. Então, o MXRF11 é um fundo de papel, não é um fundo, eles falam fundo multimercado, fundo híbrido. Ele tem uma diversificaçãozinha ali, mas 75% do fundo está em CRI. Então, tem os problemas ali de inadimplência, como todos os outros fundos podem ter, porém, o MXRF11 não é um fundo high yield, um fundo tão arriscado aí, se comparado com o DEVA 11, HCTR 11, TORD 11, por exemplo, que são outros fundos aí que são bem mais arriscados e que estão passando aí por problemas aí de inadimplência. Mas o fundo MXRF 11 não é tão arriscado assim se comparado a esses outros fundos. Certo, galera? Então, basicamente, por que eu comecei aí a focar um pouco em fundos imobiliários? Basicamente, é por causa disso. Simplesmente eu coloco o dinheiro lá, no mês seguinte já tenho um dinheirinho a mais, então eu recoloco mais no meu bolso e faço com que a bola de neve comece a trabalhar com maior frequência. E aí sim, depois que tiver já um bom retorno aí, posso estar comprando outras empresas, ações, por exemplo. Então, eu tenho bastante hoje, a maioria dos meus investimentos aqui são em ações, mas eu estou começando a olhar aí com um pouco mais de carinho aí para os fundos imobiliários também. Certo, galera? Não é recomendação de compra aqui que eu falei aqui do MXRF11, só serve de exemplo aqui simplesmente pelo preço da cota. Então, pouquinho dinheiro aí, por isso que eu falo que não é desculpa para ninguém aí estar investindo, porque R$ 10 aí hoje tem mercado aí com uma Coca-Cola 2 litros e custa mais do que isso. Então, basicamente, com R$ 10 e pouquinho aí, menos de 11 aí, mais precisamente, você consegue comprar uma cota e já consegue receber dividendos aí no mês seguinte. Então, acredito eu que não é desculpa aí para ninguém estar ingressando aí nos investimentos. Certo, galera? A princípio era isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se inscreva no canal aí, ative o sininho e tamo junto. Valeu!